Como saber quando é o momento de ficar em silêncio, de ficar calado? Nem sempre é fácil reconhecermos o momento de silenciar a nossa voz, de dar espaço para o outro, deixar o outro falar, ou até mesmo durante uma discussão, a gente está ali no calor da emoção, querendo mostrar que a gente está certo, né? E a gente acaba não silenciando e falando muito ali. Então hoje eu quero conversar com você sobre a importância do silêncio. Vamos refletir juntos, né? Como que é importante a gente calar em situações, em aprender a ouvir o outro e a entender qual que é a nossa motivação durante uma conversa. Se é a necessidade de se afirmar, de mostrar que está certo, se a gente está ali por inteiro numa conversa, se entregando de fato para o outro, né? Buscando entender o outro, ouvir, absorver o que o outro tem a dizer, ou se a gente está ali numa, digamos que numa competição de palavras, né, tentando disputar com o outro ali, quem sabe mais. E às vezes a gente é enganado. A gente se engana achando que está ouvindo o outro, mas a gente não está percebendo, não está ouvindo o outro na íntegra, sabe? A gente está ouvindo parte do que a pessoa está falando e a gente não está absorvendo. E provavelmente a outra pessoa está trazendo algo de valor, algo de importante, algo sábio. A pessoa às vezes está trazendo para a gente algo profundo que está dentro dela. E às vezes ela está num momento ali que ela precisa falar, sabe? Ela precisa falar e ela não quer ouvir nada, ela precisa somente falar. E quando a gente tá ali nessa conversa e tá tentando também trazer a nossa opinião, trazer o que a gente pensa, trazer ali palavras de sabedoria, né? E será que é mesmo sabedoria naquele momento falar desse jeito e não ouvir o outro? Então, eu tenho percebido que ficar em silêncio numa conversa, a gente absorve mais, a gente entende mais o outro, a gente participa mais daquilo que o outro está falando. É, é ter respeito pela fala do outro, é ter respeito por aquilo que o outro pensa, é ter respeito pela vida, né, por aquilo que a pessoa está compartilhando, porque por vezes, às vezes ela está compartilhando algo de muito valor, algo de muito profundo, e nessa necessidade de estar ali conversando também, de falando, a gente acaba não permitindo que a pessoa até se aprofunde mais, porque nessa disputa de fala, né, a gente acaba interrompendo o outro e a gente fica querendo ser protagonista da conversa, protagonista ali da história, enquanto na verdade é o outro que está falando, não existe protagonista ali no momento, a gente tem que ser protagonista da nossa história, a gente tem que brilhar na nossa vida, não na vida do outro. Então é um momento do outro falar. Então é uma disputa de ego, é como se o nosso ego ele tivesse inflado e ele quisesse atenção, ele quisesse respeito, ele quisesse notoriedade naquilo que o outro está falando ali também. Então ao compartilhar experiências, ao ouvir o outro, é muito importante a gente saber calar, a gente saber ficar em silêncio. Afinal de contas, a gente aprende tanto com o outro, a vida não é só sobre nós ensinarmos, a vida é sobre a gente aprender um com o outro. Então, nós precisamos ficar em silêncio. E a gente tem tantos ensinamentos bíblicos, né, falando sobre isso, sobre a importância da gente saber se calar, da gente ficar em silêncio, né? Nem tudo precisa ser falado ali no momento, nem tudo precisa ser compartilhado. Eclesiastes 3 mesmo fala, né, que há tempo de calar e tempo de falar, tem tempo para todas as coisas. Então, olhe para dentro de você, se perceba durante uma conversa, você só está de corpo presente ou você está ali por inteiro, ouvindo aquela pessoa respeitosamente, sabe? Vamos deixar de lado essa vontade, assim, de falar, né. Estou dizendo aqui, não tem problema em compartilhar, até mesmo senão fica um monólogo, né, mas o que eu estou dizendo é que enquanto o outro está falando, esteja por completo, absorva aquilo que o outro está falando, aprenda com o outro, extraia coisas boas, porque eu tenho certeza que o outro também tem coisas importantes, tem coisas virtuosas, valorosas para poder passar para a gente. Um segundo ponto que eu queria refletir aqui com vocês também é que ficar em silêncio acalma a briga, né? Acalma as discussões, né? É como se jogasse água ali naquele fogo, né? Naquele calor das emoções.
Porque o que acontece? Quando a gente está numa discussão, a gente provavelmente está ali tentando defender as nossas ideias. Poxa vida, eu acredito nisso, eu acho que eu estou certo, o outro acha que ele está certo, e fica ali naquele impasse, naquela briga, né? Aqui, quando a gente fala em silêncio, não é sobre concordar com tudo que a pessoa está falando, ou se anular, ou tomar aquilo que o outro está falando como verdade e evitar uma discussão para que não haja brigas, né? Não haja aquele conflito. Estou dizendo aqui que a gente precisa saber a hora de silenciar, a hora de calar durante uma discussão, sabe? A Bíblia diz lá em Tiago 1, versículo 19, diz o seguinte: lembrem-se disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Então, quando a gente está numa discussão ali, no calor da emoção, as palavras malditas ali, elas podem até ferir e não tem como a gente voltar atrás. Então a gente precisa ter um cuidado, saber colocar as nossas emoções no lugar, respirar fundo, não deixar as emoções falarem alto, trazer a razão para perto de si e buscar ali acalmar a situação. Às vezes ficar em silêncio, como eu disse para vocês aí, não quer dizer que você está concordando ou se anulando, sabe? Quer dizer que, peraí, alguém precisa ficar em silêncio, essa raiva, essa briga, essa discussão pode tomar um rumo errado, né? E às vezes as pessoas estão ali brigando, discutindo, querendo provar que estão certos, sabe? Querendo a todo custo, eu tô certo, eu detenho a razão, sou eu, mais uma vez o ego falando alto. Então a gente precisa acalmar, sabe, evitar essas brigas. Não é sobre fugir do conflito, mas é sobre evitar o desrespeito, sabe? É evitar que as coisas fujam do controle, é evitar que a briga parta para algo ainda pior, a discussão parta ainda para algo pior, como uma inimizade, enfim, né? Então a gente precisa saber acalmar, né? Silenciar as vozes e pensar assim: olhem só, eu não preciso ter razão neste momento, não preciso falar demais nesse momento, é melhor eu me calar, sabe? É muito falado aí que a gente tem que levantar a voz, que a gente precisa falar o que a gente pensa, o que a gente sente, sabe? Mas não é a todo momento, sabe? Não é a todo momento que a gente precisa gritar, que a gente precisa falar, que a gente precisa expor, a gente precisa calar a sabedoria. Até um tolo se passa por sábio quando ele fica calado, sabe? Então a gente precisa exercer o silêncio. Tem uma outra questão sobre o silêncio também, que às vezes já aconteceu muito isso comigo. Às vezes a gente olha um familiar nosso, um amigo, a gente vê que aquilo que a pessoa está fazendo, né, ou um hábito, ou alguma direção que a pessoa está tomando para a vida dela, a gente acha que está muito errado e que não é interessante a pessoa seguir, né, por aquele caminho. E você, por amar tanto aquela pessoa, né, querer tanto o bem daquela pessoa, fica insistentemente falando: olha, não faz isso, não está sendo legal isso que você está fazendo, esse hábito que você está tendo não é bom, não vai te trazer boas consequências, muda. E você fala, 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 e você busca falar aquilo porque você ama a pessoa. E até nesse momento a gente precisa saber a hora de calar. Quando a gente vê algo que está indo na direção contrária, numa direção não legal, né? Eu acredito que a gente precisa sim, em alguns momentos, orientar a pessoa acerca do que ela está passando. Só que chega um momento que não adianta, não é por muito falar, sabe? Não é da gente falar tanto que aquela pessoa vai mudar, sabe? Às vezes a gente pode estar até afastando a pessoa da mudança, porque a gente está enchendo o saco. A gente acaba irritando aquela pessoa e não é legal. Então a gente precisa, né, economizar energia também. Eu já fiz isso, de saber que a pessoa precisava muito mudar em uma determinada área, porque pensando lá no futuro, e aí falar, 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 já estava me trazendo esgotamento, eu já estava ficando cansada. E aí eu entendi: opa, peraí, eu não vou convencer, eu não preciso tentar convencer as pessoas, eu não preciso tentar convencer as pessoas do que é certo e o errado, sabe? Eu posso fazer isso em oração, sabe? Eu posso fechar a porta do meu quarto e falar: Deus, olha, me orienta, me ensina a falar, a calar, sabe? Me ensina
o que eu devo falar com aquela pessoa ou o que eu não devo fazer, sabe? Quando a gente tira o nosso ego de cena, a gente permite que Cristo seja o centro, que Ele conduza as nossas palavras, que Ele conduza as nossas ações, porque se a gente for agir o tempo todo pela emoção, sabe? Por essa necessidade de aprovação, por essa necessidade de validação, não vai ser algo saudável e as coisas não giram em torno de nós, em torno do nosso eu, em torno do que eu quero, do que eu penso. Pessoas são diferentes, pessoas pensam de forma diferente, pessoas podem estar passando pelo mesmo que você passou, mas o processo dela vai ser diferente, a resolução do problema provavelmente pode ser que seja diferente, pode ser que se resolva de uma forma totalmente oposta da forma que foi resolvida para você. Então a gente precisa respeitar também isso, sabe? A gente não precisa ficar tentando se explicar, tentando se justificar, sabe? O tempo todo. Precisamos saber calar, precisamos saber ficar em silêncio. Ficar em silêncio é sabedoria. Aprenda a ouvir o outro por inteiro, respeite a conversa, sabe? Não precisa ser um monólogo, mas esteja por inteiro ao conversar com uma pessoa. Quando estiver em uma discussão, não tente validar aquilo que você está falando, não tente mostrar que você é o certo, que você é o dono da razão. Silencie, cale, calar é ouro, sabe? E terceiro, não tente convencer as pessoas daquilo que você sabe que elas precisam mudar, sabe? Oriente até que ponto for necessário, mas converse com Deus, sabe? Converse com Deus, peça a Deus para conduzir aquela situação, para conduzir a pessoa. É isso que eu queria trazer aqui para vocês sobre o silêncio. Eu sei que tem tanta coisa para a gente falar, tem tantas vertentes sobre o silêncio, mas hoje eu queria trazer essa mensagem para vocês aqui. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, tenha levado vocês a refletir. Comente aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!